Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia, nosso modelo, nossa bússola do dia a dia, a espiritualidade maior que nos envolve, nos inclui, nos assiste nesse instante, continue derramando sobre nós essa luz, essa paz, sobre encarnados e desencarnados aqui presentes, que com a permissão de Jesus puderam lotar este salão na noite de hoje, trazidos da pátria espiritual para aprender conosco sobre as lições morais deixadas pelo Cristo. Rogando ainda nesse instante de nossa Mãe Maria, juntamente com os legionários do bem, possa ir de encontro a todos os nossos irmãos suicidas, levando até eles as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura, e que eles possam se sentir fortalecidos para continuar os embates que ainda estão por vir, e que em breve possam estar juntos de nós novamente. Eu tenho escolhido para nós dialogarmos na noite de hoje reflexões sobre o Natal. É um período que muitas das vezes nós somos tomados de maior compaixão, nos apiedamos mais dos nossos irmãos menos favorecidos e procuramos de alguma forma ou de outra amenizar os sofrimentos deles. Então, já de acordo com esse sentimento que nos toca nesse momento, é que nós vamos fazer algumas reflexões. Natal é Jesus. Se pudéssemos perguntar a Jesus como e quando ele gostaria que fosse comemorado o seu nascimento, o que ele responderia? Com toda certeza, ele ia querer que o seu nascimento fosse comemorado todos os dias das nossas existências, os 365 dias, fazendo exatamente aquilo que ele veio e exemplificou, sendo benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias, caridoso em toda a sua inteireza, ensinando-nos a perdoar, ensinando-nos a sermos verdadeiramente humildes. Que nem o egoísmo, nem a chaga do orgulho, como nos conclama Santo Agostinho no capítulo 13 do Evangelho, que embrutece, endurece os nossos corações, negação da humildade e da caridade perante nossos irmãos, não existisse mais. Que nem a avareza, nem a cupidez, nem qualquer tipo de vicissitude pudéssemos alcançar. Este seria o dia que Cristo gostaria que fosse comemorado com toda certeza o seu nascimento. Será que é o Natal onde a figura do Papai Noel sobrepuja do Cristo aos olhos dos nossos filhos? Porque, via de regra, neste período, nós ensinamos aos nossos filhos, aos nossos netos, às crianças, um Papai Noel cheio de brinquedos, mas não transmitimos para ele um Papai Noel cheio de amor, de bondade, de humildade, de perdão. E muitas das vezes nós mesmos, no Natal, com o coração cheio de mágoa, de ressentimento, desejo de vingança, contra aqueles que nos fizeram mal, contra aqueles que nos traíram, contra aqueles que foram maledicentes para conosco, e nós precisamos nos despir desses ressentimentos, porque é assim que o Cristo espera que nós possamos agir no nosso dia a dia. Tanto é que ele, exemplo maior de humildade, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nos ensinou também: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E nós somos useiros e vezeiros em apontar os defeitos alheios, e nós não olhamos para o nosso umbigo, nós não olhamos para os nossos defeitos, que nós sobejamente somos carregados. Orgulho, egoísmo, vaidade, cupidez, sensualidade desregrada, ambição. Somos nós no nosso dia a dia. Mas por que todos nós somos desta forma? Porque somos espíritos endividados com as leis de Deus. Somos espíritos espiando e resgatando as dívidas que nós contraímos para com os nossos irmãos em vidas passadas. Não canso de dizer o que o Chico nos ensinou:
os obsessores que muitas das vezes nós procuramos as casas espíritas para que nos auxiliem, para que eles se afastem de nós, nada mais são do que os espíritos que nós contraímos dívidas no passado. Nós traímos, nós matamos, nós cometemos maledicências. Seremos nós amanhã despidos desta veste carnal. Espírito nada mais é do que isso. Kardec, na codificação, quando ele trata da alma e do espírito, alma simplesmente de forma didática, nós enquanto estamos encarnados, e espírito quando está desencarnado. Mas na realidade todos nós somos espíritos. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, não é o plano da carne. Aqui é um dos mundos habitados. Na casa de meu pai existem várias moradas. Um dos princípios que norteia exatamente a doutrina espírita é o da imortalidade do espírito. Todos nós somos imortais, nascemos simples e ignorantes e estamos galgando esta escada evolutiva de Jacó, que a todos nós está reservada. Nós estamos subindo degrau a degrau até alcançarmos o topo da escada. E quando nós alcançarmos o topo da escada, nós seremos anjos guardiões daqueles que estão iniciando a sua jornada espiritual. Então não é esse Natal que nós pretendemos para os nossos filhos, não é esse Natal que o Cristo espera que nós transmitamos aos nossos filhos, às crianças, mas sim o Natal onde prevalece o amor, onde prevalece a benevolência, a indulgência e o perdão. Será que é o Natal do comércio que se enfeita para atrair a freguesia preocupada com os presentes a serem trocados em comemoração ao dia daquele que não se apegou aos valores materiais? Todo mundo preocupado, o que vai comprar, o que vai deixar de comprar, mas o aniversariante, ninguém está se lembrando dele, e nós, via de regra, não lembramos, nos fartamos de comida, de bebida, de festa, como se fosse uma festa pagã qualquer, e esquecemos de orar pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria na hora da ceia, agradecidos a Deus por ter enviado o seu único Filho para nos auxiliar nessa trajetória evolutiva. Esquecemos, simplesmente. Então nós temos que pensar seriamente como têm sido os nossos natais e como eles serão daqui para frente. Nós já tendo esse conhecimento, nós já temos essa consciência do que é que o Cristo realmente espera de cada um de nós. Será que é o Natal que comemoramos no dia 24 uma ceia recheada de pompa, de excessos, em nome daquele que nasceu em posição tão humilde? Todos nós, sem exceção, estamos preocupados já, com toda certeza, qual vai ser a nossa ceia. Ou não estamos? Todos nós. Se vai ser peru, se vai ser chester, se vai ser galinha, se vai ser pernil. Eu já temperei meu pernil. E o pernilzinho está lá, para receber meu pai, minha mãe. Mas nós não deixamos de fazer a oração todo ano, agradecendo a Deus, a Jesus, naquele momento da nossa ceia. Mas a grande maioria de nós já esquecemos e esquecemos ainda de fazer isso. E Paulo de Tarso nos ensinou, quando escreveu a igreja de Tessalônica: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. E nós só lembramos de pedir, só de pedir, a gente esquece de agradecer. Vamos entrar agora dia 31, já daqui uns 15 dias, um novo ciclo. Vamos desejar feliz ano novo, muita saúde, muita paz, muito dinheiro no bolso. Mas e as nossas atitudes? Vão continuar as mesmas?
Há um ano atrás nós desejamos tudo isso um para o outro. E nós, se nós pararmos agora para fazer um exame de consciência, o que nós melhoramos do que nós éramos em 2023? Deixamos de ser menos egoístas, menos orgulhosos, menos avarentos, sensualidade desregrada, cupidez, avareza, maledicência, egoísmo diminuiu? Crescemos moralmente aos olhos de Deus, como Ele nos pede, como nos ensinou Cristo, como foi lido ali no capítulo 16 do Evangelho? Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou haveremos de amar um e odiaremos o outro. Quando Cristo nos ensinou essa passagem do capítulo 16 para dar mais valores aos bens espirituais do que materiais, justamente por isso, porque de acordo com a teologia cristã, que inclusive Kardec coloca lá no livro Céu e Inferno, a avareza, Mamon, é a entidade, como nós queiramos chamar, o espírito, o demônio, que aguça em nós a posse, o desejo pelos bens materiais. São 7 pecados capitais que a teologia cristã clássica enumera, que não, pela igreja, pela teologia clássica cristã, não se permite remissão, não se permite perdão. E um desses 7 pecados capitais é a avareza. Então, por isso que se fala, não se pode servir a Deus e a Mamon, que haveremos de amar um e odiaremos o outro. E nós ainda permitimos que esse espírito, esse demônio, aguce o nosso desejo pelos bens materiais. Nós estamos mais preocupados em ter do que em ser. Por isso que a grande parte dos jovens hoje aumentou em mais de 18% o suicídio dos jovens e das crianças. Por quê? Porque a grande maioria não pode ter o que os colegas têm. E aí vem a carga, o peso e acabam por suicidar. Então nós temos que ensinar outros valores para as nossas crianças, para os nossos jovens, para dar mais valor aos bens espirituais do que os bens materiais. Ou seria este outro Natal, onde ele nasce e não morre mais, onde o amor por ele e em nome dele não conhece dado? É exatamente este Natal que o Cristo espera de cada um de nós, que ele possa nascer em nossos corações todos os dias, que nós possamos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito e ao nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. E aí eu torno a voltar nos ensinamentos de Santo Agostinho, que nós façamos o nosso exame de consciência todos os dias. O que nós temos melhorado? O que eu fiz hoje de bom para o meu próximo? Alguém vai dormir hoje tendo do que reclamar de mim? Por algo que eu deixei de fazer, de auxiliar? Eu hoje pratiquei todo o bem que estava ao meu alcance? Eu não fiz nem o bem, mas eu também não fiz o mal. Não é isso que o Cristo espera de nós. Não é omissão, mas ação. Caridade é ação. Nós não estamos aqui a passeio, eu não canso de repetir isso. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer. E nós só vamos crescer se nós nos modificarmos, se nós melhorarmos. E ninguém precisa falar para nós o que nós devemos ou não fazer. Porque a verdadeira lei de Deus, a lei natural que está lá estampada no item 624 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indagou dos imortais que lei natural é essa, é a que está estampada na nossa consciência. Todos nós sabemos quando nós fazemos algo de certo e de errado, principalmente quando fazemos algo de errado, que a gente não consegue dormir, a nossa consciência fica pesada. Indagaram do Haroldo Dutra o que era o céu, o que era o inferno. Ele falou assim: tire por exemplo os presos. O inferno deles é aqui na terra, porque eles não conseguem dormir, porque a consciência cobra, acordam sobressaltados, quando conseguem dar um cochilo.
É o inferno deles. É o nosso inferno quando a gente pratica o mal e a nossa consciência nos cobra. Não devia ter feito aquilo. Por que eu fiz aquilo? Por que eu respondi daquela forma? Por que eu gritei? Por que eu fui omisso? Por que eu fui egoísta? Por que eu fui orgulhoso? Por que eu passei aquela fofoca para frente? Se fosse comigo, eu ia gostar? Não. Então, o que eu faço? Então, são muitas atitudes que nós precisamos mudar no nosso dia a dia para que nós realmente possamos ser seres melhores, para que a gente possa entrar ano após ano e dizer: melhorei, hoje eu sou uma pessoa diferente. É a famosa reforma íntima que a gente escuta dentro das casas espíritas. O que é essa reforma íntima? É a mudança nossa do homem velho para um homem novo, mais paciente, mais tolerante, mais caridoso, coisa que na grande maioria das vezes nós não somos. Natal, onde a gula não exija tantos excessos com a justificativa aparente de comemorar o aniversário daquele que tanto evidenciou os valores espirituais, que nós acabamos de falar. A ceia de Jesus com os discípulos era o quê? Pão, vinho, água, peixe. E nós vamos encher a nossa mesa de salpicão, de maionese, de arroz, de tutu, de feijão tropeiro, disso. Depois vamos jogar metade no lixo. E não temos nem a coragem de fazer um marmitex e levar para aquele que vamos esperar azedar para jogar fora. Seria o Natal diário vivenciado por pessoas como Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, Mahatma Gandhi, Dom Helder Câmara, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo? Esses viveram realmente, diariamente, o Natal que o Cristo espera que nós vivenciemos também. Não é só dia 25, não é só dia 24. Que nós possamos realmente dividir o ano inteiro. Eu sempre brinco, mas a coisa é séria. Nas casas espíritas que eu trabalho, por que a gente só junta para dar a cesta básica no Natal? O pessoal, será que só tem fome no Natal? E depois do Natal, em janeiro, ninguém vai ter fome? Seria melhor que nós distribuíssemos 10 marmitex todos os dias, alimentando 10 pessoas todos os dias, do que a gente distribuir 1.000 cestas, 800 cestas. Tem uma casa que eu trabalho que nós vamos distribuir sábado 200 cestas. Tem uma outra casa que eu trabalho, nós vamos distribuir 870 cestas básicas. Tem uma outra que serão 140. Mas e o resto do ano? Então nós deveríamos ser caridosos o ano inteiro. Era melhor alimentar 10 todos os dias. Nós saberíamos que aqueles 10 todos os dias, os 365 dias do ano, não passariam fome, do que a gente alimentar agora uma família com uma cesta básica que vai durar 15 dias, 10 dias, e o resto do ano. Coisas para a gente pensar. Seria o Natal do bom samaritano, que não possui data, não determina condições, não escolhe pessoas, nada exige, nada impõe? Todo mundo conhece a parábola do bom samaritano, que encontrou aquele homem assaltado, machucado, passou óleo nas suas feridas, levou para a hospedaria, pagou, arcou com as despesas, enquanto o sacerdote e o escriba passaram do outro lado e fingiram não estar vendo. Então, samaritano. Um Natal tão simples e tão amplo e profundo, onde haja tempo e lugar de vivermos com Jesus durante todos os dias de nossa existência. É o que realmente o Cristo espera de cada um de nós. Nós façamos essa escolha. Jesus nasceu onde? Quando? Nós temos essa data pagã, que não é a data hebraica nem judaica, porque na realidade a data que Jesus nasceu não é 25 de dezembro, já sabe-se disso, mas convencionou-se essa data. Mas ele nasceu onde e quando?
Se perguntarmos para Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, ele nos responderá: ele nasceu no dia em que na praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Deixou tudo, toda a sua riqueza, seu castelo, deu toda a sua roupa para os pobres e seguiu Jesus. Mas o Cristo não espera que a gente dê tudo que nós temos. Nessa mesma passagem do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, quando o jovem mancebo indaga de Jesus: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Cumpra os mandamentos. E o jovem perguntou: mas que mandamentos? Por quê? Porque os de Moisés são 613 mandamentos, a tábua da lei são 10, e os de Jesus são 2: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E Jesus respondeu: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, honrarás teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foram os 5 mandamentos. Aí o jovem respondeu: mas isso eu já faço. Então vá, vende tudo que tens e segue-me. O jovem foi embora e nunca mais voltou. Mas isso é uma provocação que o Cristo faz com cada um de nós. Será que nós teríamos condições? Será que nós venderíamos tudo que temos? Será que nós tiraríamos o dinheiro que nós temos na carteira para comprar pão para aqueles mendigos que estão ali, para aqueles irmãos nossos que estão em estado de drogadição lá na Marcos Xerém, aqueles irmãos nossos que estão lá dormindo na rodoviária agora à noite, que vão receber uma quentinha, um pão, um lanche? Essa é uma provocação que o Cristo fez. Não esperava que vendesse, que aquele jovem vendesse tudo que tinha, mas que pelo menos pudesse ser caridoso, já que ele tinha muito. Quando Cristo nos ensina a amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa alma é uma tradução feita no hebraico para o francês, que depois veio para o português, mas na realidade é amar a Deus de todo o coração, de todas as nossas posses e de todo o nosso espírito, porque tudo que nós temos é empréstimo de Deus. Nossa casa, nosso emprego, tudo, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossas amizades, tudo é empréstimo. Deus pode tirar na hora que lhe aprouver, e a gente, como eu não canso de falar, só usamos o pronome possessivo: meu, minha, meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, minha esposa, meu carro, minha casa, minha fazenda. Meu, minha, nada é nosso. A hora que Deus fala assim: dá, toma tudo. Não tomou dos nossos irmãos lá no sul do país no começo do ano, com aquelas enchentes? Não tomou lá na Espanha agora, com mais de 230 mortos? E a gente ainda fica com o nariz empinado, achando que tudo é nosso. Devemos cuidar do nosso corpo como se nós fôssemos viver 200 anos, mas nós devemos e precisamos cuidar do nosso espírito como se fôssemos desencarnar daqui a 5 segundos. Quem está pronto para desencarnar hoje? Tem alguém pronto aí para desencarnar hoje? Está tudo tranquilo, sereno? Estamos, e nós precisamos nos preparar. Nós não sabemos que hora que nós vamos ser chamados. Eu estou aqui agora trocando essa ideia com vocês. Amanhã, na Cláudia, com a sua mensagem para vocês: você está sabendo que o Wagner desencarnou? Ué, como? Fartou, caiu, foi atropelado, morreu, e aí? E a gente não se prepara. Aí a gente fica juntando, como se caixão tivesse gaveta. Se nós perguntarmos a Pedro sobre quando Jesus nasceu, ele assim pronunciará: Jesus nasceu na noite em que o galo cantou pela 3ª vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Foi nesse dia, depois de ter negado, eu jamais vou negar, ele negou 3 vezes. Você seguia Jesus? Não. Você seguia? Não. Você seguia? Não. Aí ele acordou. Foi nesse dia que Jesus nasceu para ele. Se perguntarmos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, ele vai nos dizer: nasceu na estrada de Damasco,
quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Então Saulo, que era um general, que tinha um comando nas mãos dele, perseguiu os cristãos a todo tempo, se viu cego por 3 dias, e todo mundo conhece a música, num abraço a Ananias, teve a oportunidade de voltar a enxergar, e é o maior divulgador da doutrina religiosa do mundo, Paulo de Tarso. Todas as cartas que Paulo de Tarso escreveu sobre os ensinos do Cristo, e ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E ele passou a seguir Jesus. Foi nesse dia que ele nasceu. Foi trabalhar como tecelão, que era um ótimo tecelão, a troco de comida e auxiliando a todos que estavam à sua volta. Perguntar para Zaqueu onde e quando Jesus nasceu. Ele nos responderá: nasceu em meu coração quando, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele, que era de estatura mediana, em cima da árvore para ver Jesus, e era um agiota que cobrava juros abusivos, extorsivos daquele que ele emprestava dinheiro, e naquela noite ele falou: vou devolver, e devolveu tudo que ele tinha abusado daqueles a quem ele emprestava dinheiro, e ainda dividiu o dinheiro com os outros. Naquele dia, Jesus nasceu no coração de Zaqueu. Se questionarmos a Joana de Cusa, Joana de Ângeles, sobre onde e quando nasceu Jesus, ela nos falará: nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo, em Roma, ouvi um povo gritar: nega, nega, renuncia a ele. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Porque eles queriam que ela negasse que amava a Cristo, que ela seguia Cristo. Se ela negasse, ela não morreria queimada. Nesse instante em que senti o fogo subir pelo meu corpo, e eu pude com certeza e sinceridade responder: não me ensinou só isso, ele também me ensinou a te amar. Foi então que Jesus nasceu. Com o fogo subindo pelo seu corpo, ela disse: não me ensinou só a morrer, me ensinou também a te amar. Foi nesse dia que, para Joana de Ângeles ou Joana de Cusa, Jesus nasceu sinceramente. Ela não se recusou a negar que o seguia. Se interpelarmos a Tomé, o incrédulo que só acreditava vendo, onde nasceu Jesus e quando? Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi desse dia que Jesus nasceu para Tomé, quando ele colocou realmente a mão nas chagas de Jesus e viu que ele ainda estava vivo. A mulher hemorrágica, para ela nos responderá que Jesus nasceu no dia em que toquei na orla do seu vestido e imediatamente estancou a hemorragia. O mestre então lhe disse: tem bom ânimo, filha, com a fé te salvou, vai em paz. Foi quando ela tocou as vestes do Cristo, e o Cristo perguntou: quem me tocou? E os discípulos disseram: mestre, mas como vamos saber com essa multidão? Pois de mim saiu uma luz e curou a mulher hemorrágica. Porque ele tinha esse dom, essa capacidade, é o Filho de Deus. E nós tínhamos outro que viveu entre nós, que chegou próximo, Chico. Chico tinha tanta mediunidade que uma única que ele pediu para que Jesus retirasse dele. E lhe foi dado ser retirado dessa mediunidade. Ele sabia quantos amigos dele, quantos entes queridos, quantas pessoas iam desencarnar e de que iam desencarnar. Falou: não, isso eu não quero saber, não dou conta.
por misericórdia divina, lhe foi retirado esta mediunidade, de saber quando cada uma das pessoas que convivia com ele ia morrer de quê. E isso lhe trazia muito sofrimento. Ele pediu, por misericórdia, isso eu não dou conta ainda. Mas o resto, todas as outras mediunidades ele tinha, da clarividência, da clareaudiência, da evidência, da cura. Chico só não praticou mais cura porque o papel dele nesse plano não foi para vir curar, foi para vir psicografar, para testemunhar através da obra que ele deixou, mais de 450 livros editados para o nosso conhecimento. Ele veio para o papel dele nessa última encarnação, foi para isso. Mas ele realizou curas, só não permitiu que fossem divulgadas as poucas curas que ele realizou. Físicas, curas físicas. Se perguntarmos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. João Batista ouviu a voz de Deus através da sua mediunidade quando batizava Jesus no Rio Jordão. Foi nesse momento que para ele Jesus havia nascido. Se perguntarmos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá: nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. A mensagem que foi lida hoje no Evangelho, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não tem como nós servirmos a Deus de amor, de justiça e caridade e queremos ser apegados à fortuna, aos bens materiais. Nós não vamos levar. Então que nós nos afastemos o mais depressa possível dessa entidade que é representada por Mamon, que nos aguça ainda a avareza, ao desejo de posse, de ter, de comprar, de adquirir e não em dividir. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu quando se escondeu das estrelas nas sombras da terra. Aquele menino enviado por Deus vinha para ensinar aos homens, seus irmãos, as leis de Deus. Foi no momento que Jesus nasceu para Maria. Teve que se esconder, nascer numa manjedoura, diante de toda humildade. Poderia ter escolhido um castelo, mas escolheu uma manjedoura na simplicidade. E a gente vive o tempo todo querendo ter. Temos uma casa, queremos duas. Temos duas, queremos quatro. Está todo mundo aí preocupado em querer ganhar mega da virada, comprar um iate, comprar avião, viajar e planos mil. Somos nós. E aí a gente fala: se eu ganhar na Mega Sena, aí eu vou construir abrigo, vou construir asilo. Não precisamos nada disso. Nós podemos ajudar um irmão todos os dias. Na hora que a gente sair para trabalhar de manhã, comprar um pão a mais, passar uma manteiga. Se não tiver um queijo, uma mortadela, uma manteiga, um pão com a manteiga, que dá para um irmão que está aí na rua. Um pão. Nós já fizemos a nossa parte, mas nós não fazemos. Aí nós enchemos o prato de comida e largamos a metade para jogar no lixo. A gente não põe nem tanto que a gente vai realmente comer. Agula os olhos, enche o prato e larga a metade. Se perguntarmos a tantos outros seguidores do Cristo, cada um dará o seu testemunho a respeito de quando ele nasceu. E para nós, quando Jesus nasceu? E se descobrirmos que ele ainda não nasceu? Aí façamos o nosso exame de consciência. Jesus já nasceu para nós? Quando? Nasceu no dia que nós recebemos uma graça, por merecimento, porque Deus não faz barganha com ninguém. Que dia que nasceu? Ou ele ainda não nasceu?
Então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça logo. Quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. No lugar do Cristo crucificado, exalando tristeza e dor, em cada coração deve estar o Cristo vivo, irradiando esperança e fé. Então, para que seja sempre Natal, vem, segue-me, Jesus Cristo. Então, que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior possa nos envolver, possa nos assistir, possa fazer com que Jesus venha nascer todos os dias do ano em nossos corações, em nossas atitudes, que nós deixemos o orgulho, o egoísmo, a avareza, a cupidez, a maledicência, a inveja, a falta de paciência longe dos nossos corações e que nós possamos realmente praticar a verdadeira caridade que os imortais ditaram para Kardec: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e o perdão das ofensas. Que nós possamos praticar a verdadeira caridade, não só a material, mas principalmente a caridade moral, que é a mais difícil, mas é a que não nos custa um centavo, de perdoar, de amar, de sermos benevolentes, de sermos indulgentes, de sermos grandes realmente aos olhos de Deus. O próprio Cristo nos ensinou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, que nós possamos realmente sermos pobres de espírito, que nós possamos reconhecer as nossas mazelas, as nossas imperfeições, as nossas limitações, e possamos modificar as nossas atitudes tacanhas, mesquinhas, de egoísmo, de orgulho, que só enterra o nosso crescimento moral e o nosso crescimento espiritual. Que Maria, nossa mãe, possa cobrir-nos com o manto sagrado que cobriu Jesus, conduzindo-nos de volta aos nossos lares, envoltos nesta mesma paz, nesta mesma harmonia, nesta mesma luz, que recai sobre cada um de nós nesse instante, encarnados e desencarnados. Agradecidos a Jesus pela permissão de ter rotado o salão na noite de hoje com esses irmãos da pátria espiritual, que eles possam levar aos demais irmãos da pátria espiritual as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura. Que Maria agasalhe cada irmão nosso suicida, trazendo a eles a paz, a esperança, a força para os embates do dia a dia que ainda estão por vir, e a cada um de nós outros que a paz nos alcance, mas que principalmente possamos fazer com que essa paz alcance a cada irmão que caminha conosco neste plano chamado Terra. Gratidão mais uma vez.